dias de Noé, a Terra não era apenas um lugar antigo, primitivo ou distante da nossa realidade moderna. Pelo contrário, segundo o relato bíblico, era um mundo organizado, povoado, produtivo e aparentemente funcional. As pessoas viviam suas rotinas, construíam famílias, cidades, culturas e sistemas. Havia progresso humano, longevidade extraordinária e uma sensação de continuidade da vida. Nada indicava, aos olhos humanos, que aquele mundo caminhava para um colapso total. E é exatamente esse detalhe que torna os dias de Noé tão inquietantes. Não era um tempo de caos visível, mas de normalidade enganosa. A Bíblia afirma que os homens viviam muitos anos, alguns chegando a viver quase um milênio. Isso permitia o acúmulo de conhecimento, experiência e técnicas avançadas para a época. A civilização antediluviana tinha tempo suficiente para desenvolver artes, música, metalurgia, agricultura e arquitetura. Gênesis descreve descendentes de Caim como inventores de instrumentos musicais e ferramentas de bronze e ferro. Ou seja, não se tratava de um mundo atrasado, mas de uma sociedade sofisticada para seu tempo, confiante em si mesma e em seu próprio progresso. No entanto, por trás dessa aparência de prosperidade, algo estava profundamente corrompido. Gênesis 6 descreve um diagnóstico severo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não se tratava apenas de atos isolados de violência ou pecado ocasional, mas de uma inclinação constante, deliberada e coletiva para o mal. O coração humano havia se tornado o centro do problema. A violência era generalizada. A palavra usada no texto bíblico sugere não apenas agressão física, mas injustiça estrutural, opressão, abuso de poder e corrupção moral em todas as esferas da vida. Os fortes exploravam os fracos, a verdade era relativizada e a maldade havia se normalizado. O que antes chocava, agora era aceito. O que antes era exceção, havia se tornado regra. E quando a maldade deixa de causar indignação, o juízo se aproxima silenciosamente. Mesmo nesse cenário, Deus não permaneceu em silêncio. Ele levantou Noé como um pregador da justiça. Durante décadas, possivelmente mais de 100 anos, Noé anunciou que um juízo viria. Sua mensagem não era apenas verbal, mas visível. Cada martelada na arca era um sermão. Cada tábua levantada era um aviso. A arca era um símbolo vivo de que Deus estava oferecendo uma saída, um meio de salvação, uma oportunidade de arrependimento. Mas os dias de Noé foram marcados por desprezo espiritual. As pessoas ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não discerniam. Riam, zombavam, seguiam com suas vidas. Jesus, séculos depois, resumiria esse comportamento com uma frase simples e perturbadora. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essas ações em si mesmas não são pecaminosas. O problema não estava no ato de viver, mas em viver como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas, como se o amanhã fosse garantido. A indiferença espiritual era a marca daquele tempo. As pessoas não estavam necessariamente em desespero ou miséria. Estavam distraídas, ocupadas demais para refletir, para ouvir, para se arrepender. E essa distração foi fatal. O dilúvio não chegou em meio a gritos de alerta coletivo, mas em meio à rotina comum. Quando a porta da arca se fechou, muitos provavelmente ainda achavam que era exagero, fanatismo, paranoia religiosa. Jesus, ao falar sobre os dias de Noé, não o fez por curiosidade histórica, mas como advertência profética. Em Mateus 24, ele afirma que a sua volta seria semelhante àqueles dias. Não em termos de água, mas em termos de atitude humana. Um mundo que segue vivendo normalmente, enquanto ignora os sinais espirituais evidentes. Um mundo onde a mensagem do reino é anunciada, mas tratada como ruído de fundo. Assim como nos dias de Noé, haverá uma separação clara entre os que discernem o tempo e os que se acomodam à normalidade.
A arca, no tempo de Noé, representava salvação, obediência e fé. Nos dias anunciados por Jesus, essa arca é o próprio Cristo. Entrar nela exige fé, arrependimento e decisão. Não basta ouvir falar, não basta saber que existe, é necessário responder. Outro ponto crucial é que o juízo, nos dias de Noé, não foi imediato. Houve paciência divina, houve tempo, houve aviso. A construção da arca era uma contagem regressiva visível, e isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não tem prazer no juízo, mas na salvação. No entanto, a paciência divina tem um limite, e ignorá-la não a anula. Nos dias de Noé, apenas 8 pessoas entraram na arca. Não porque Deus quisesse poucos salvos, mas porque poucos creram. A porta estava aberta, mas a maioria preferiu permanecer do lado de fora. Jesus ecoa essa realidade ao dizer que o caminho é estreito e poucos o encontram. Não por falta de convite, mas por excesso de autossuficiência humana. A comparação que Jesus faz também aponta para o elemento surpresa. O dilúvio veio no momento em que ninguém esperava. Da mesma forma, a volta do Filho do Homem será repentina. Isso não significa ausência de sinais, mas desprezo por eles. Os sinais existem, mas são ignorados por uma geração que se considera segura, informada e no controle. Há ainda um aspecto moral profundo nessa comparação. Nos dias de Noé, a corrupção não era apenas social, mas espiritual. O relacionamento entre o céu e a terra havia sido distorcido. O homem deixou de refletir a imagem de Deus para refletir seus próprios desejos. E quando o homem se torna a medida de todas as coisas, o colapso é inevitável. Jesus alerta que, antes de sua volta, o amor de muitos esfriaria. Isso ecoa diretamente o cenário antediluviano, onde o egoísmo substituiu a empatia e a violência substituiu a justiça. Quando o amor esfria, a consciência adormece. E uma consciência adormecida não percebe o perigo até que seja tarde demais. Os dias de Noé nos ensinam que julgamento não começa com destruição, mas com revelação. Deus revela o estado do coração humano antes de agir. A arca revelou quem cria e quem zombava. Da mesma forma, o Evangelho revela quem se rende e quem resiste. Não há neutralidade diante do chamado divino. Jesus não citou Noé para gerar medo, mas vigilância. Sua exortação final é clara: vigiai. Estar vigilante não é viver em pânico, mas em consciência. É viver com propósito, discernimento e fé. É não permitir que a rotina apague a eternidade do horizonte. Assim como Noé foi considerado estranho, radical e ultrapassado, os que levam a sério as palavras de Cristo também serão vistos dessa forma. Mas a história mostra que a fidelidade de Noé salvou sua casa, enquanto a zombaria do mundo levou à perdição coletiva. A verdade não muda para se adequar à maioria. Os dias de Noé são um espelho. Eles refletem quem somos quando Deus é ignorado e quem podemos ser quando escolhemos obedecer. Jesus nos convida a olhar para esse espelho não com arrogância, mas com humildade. Porque a mesma pergunta que ecoava naquele tempo, ecoa hoje. Em que lado da porta você estará quando ela se fechar? O dilúvio não foi apenas o fim de uma era, mas o início de outra. E a comparação de Jesus deixa claro que a história caminha novamente para um ponto de transição. Não sabemos o dia nem a hora, mas conhecemos o padrão. E o padrão é claro: Deus avisa, o homem ignora, até que o tempo se esgota. Os dias de Noé não são apenas passado. Eles são um alerta vivo, uma mensagem atravessando os séculos, lembrando que normalidade não é sinônimo de segurança e que fé não é atraso, mas preparo. Ouvir essa mensagem e responder a ela pode ser a diferença entre estar dentro ou fora da arca, quando as águas começarem a subir.